tem que ter um espírito puro, ele tem que existir. Então vejo a consequência de eu provar que o espírito existe. Porque aí eu descubro que os espíritos existem e eles são de diferentes categorias, diferentes ordens. E conforme a ordem, eles têm habilidades que uns não têm, se não for daquela ordem. E o puro tem um sentido que o imperfeito que nós somos não tem. Então a gente não consegue compreender a natureza íntima de Deus. Então lembra que eu disse que a gente ia ter a ajuda de terceiros? Os espíritos, eles nos explicam por que a gente não entende Deus e quando que a gente vai entender. É exatamente como eu usei exemplo antes de um grupo de cientistas que estão todos pesquisando a mesma coisa, mas daqui a pouco um informa os outros, olha, vocês não estão conseguindo achar solução porque vocês precisam ajustar o aparelho assim, assim, assado, vocês precisam fazer um adendo assim, assim. Então, ele me orienta o que está faltando para mim para entender aquela coisa. Aqui é a mesma ideia. Os espíritos superiores que já têm essa faculdade, agora vêm e nos dizem, olha, você não consegue perceber Deus diretamente porque você é espírito imperfeito. Quando você se tornar puro, você vai conseguir ver. Então a lógica é, bom, então o que, que eu preciso para me tornar puro, para aí conseguir ter a faculdade, para daí entender a natureza íntima de Deus? É a natureza lógica. Porque eles já disseram para mim que eu não tenho como entender e que eu só entendo quando eu for puro. A pergunta lógica seguinte é, então, bom, o que, que eu preciso para ser puro para daí poder entender? E aí eles vão se concentrar nisso. O que eu preciso para me tornar um espírito puro? Então, nota, ele colocou um limite. Se eu continuar sendo espírito imperfeito e não adquirir esse sentido, não adianta eu ficar tentando compreender a natureza íntima, porque eu não vou conseguir. Então eu paro e vou primeiro me concentrar em me tornar espírito puro para depois entender a natureza íntima. Claro que eu não tenho a noção da natureza íntima, mas posso ter uma noção básica. Essa noção básica já me ajuda em muita coisa. Mas eu fico com a noção básica e paro. Porque se eu tentar continuar com as faculdades que eu tenho tentando entender, eles já disseram, você não vai conseguir, porque você precisa de outra faculdade. Então, se eu ficar tentando, eu vou perder tempo e vou criar explicações que, na verdade, são falsas explicações. Por quê? Porque para construir a explicação correta, eu preciso primeiro da faculdade nova, que eu só consigo sendo espírito puro. Olha que interessante a lógica e a beleza que o Espiritismo trouxe. Vamos ler mais uma para ficar um pouco mais claro, já estamos encerrando. Aqui vem, então, a grande sacada do porquê que o Espiritismo vai pegar as noções possíveis que a gente pode ter de Deus, mas vai parar a discussão e vai seguir para outras discussões. Aqui eu peguei uma parte só do item 14, eles dizendo justamente isso. Olha o que eles dizem: Deus existe. Disso não podeis duvidar, é o essencial. Então a gente já viu que a gente não pode duvidar por quê? Porque usando a razão agora com um elemento espiritual inserido na discussão, é lógico que Deus, a prova da existência de Deus, basta usar o princípio de causa e efeito. Então, Deus existe. Isso eu consigo, através do raciocínio, provar. Crede-me, não vades além. Olha eles colocando um limite. Não vos percais num labirinto de onde não lograríeis sair. Isso não vos tornaria melhores, antes um pouco mais orgulhosos, pois que acreditaríeis saber quando na realidade nada sabereis. Então, se eu fico tentando usar as minhas faculdades para continuar entendendo algo que as minhas faculdades não conseguem resolver, eu crio um monte de teoria, acho que estou explicando, mas eu não estou explicando nada, que é o limite. Então, eu tenho que parar de tentar usar a minha faculdade para isso, porque ela é limitada. Aí eles dizem, deixai, consequentemente, de lado todos esses sistemas. Aí vem, tendes bastantes coisas que vos tocam mais de perto, a começar por vós mesmos. Estudai as vossas próprias imperfeições, a fim de vos libertardes delas, o que será mais útil
do que pretender despenetrar no que é impenetrável. Então, olha só que lógica bela. Bom, então eu vou me concentrar naquilo que eu posso resolver, que são as minhas imperfeições. Ao resolver as minhas imperfeições, eu me torno espírito puro. Ao me tornar espírito puro, eu adquiro a faculdade nova, e aí eu posso entender Deus de maneira profunda. Então é por isso que o Espiritismo para aqui, e aí ele vai tratar da parte moral. Porque essa eu posso tratar, posso desenvolver, posso aplicar, e é ela que eu posso desenvolver, porque essa questão de Deus eu tenho limites. Eles apresentam o que é possível. Mas nota que dizer, para finalizar, dizer pare e deixe para depois, para eu poder dizer isso, como eles estão dizendo aqui, eu tenho que provar que há um depois. Por isso que só o Espiritismo pode dar essa explicação. Porque o Espiritismo mostra que há um depois. Há uma vida após a morte, há uma reencarnação, há um processo evolutivo, há um processo em que eu me torno puro e aí eu posso entender a questão. Então ele prova, ele mostra que há um depois. Então eu posso dizer, deixe para depois. Por que os filósofos não podiam dizer isso? Porque não havia um depois para o filósofo. Então, se não havia um depois, ele tentava, com o que ele tem agora, resolver a questão, mas ele não conseguia. Então, olha, esse é o papel do Espiritismo. Ele pôde dar um depois e pôde dar um sentido para esse processo de entendimento de Deus. E a gente vai ver, eu não tratei aqui, evidentemente por causa do tempo, que aquilo que eu posso entender sobre Deus, que é limitado, mas o que eu posso entender sobre Deus, Kardec vai usar em toda a teoria espírita para nos ajudar mais nisso que é o que eles dizem, no estudo das nossas próprias imperfeições, a fim da gente se libertar dela. Então vejam que belo, que interessante, que rico e a contribuição do Espiritismo sobre esse estudo de Deus para o pensamento humano.